Olá pessoas, como vão? Espero que na medida do possível estejam bem por aí. Isto é Universo Flutter, o áudio do Zap sobre o framework Flutter. Hoje não trarei tantas notícias, como já devem saber, muitos eventos têm sido cancelados por causa da pandemia do coronavírus, mas consegui compilar duas notícias aqui, que talvez possam ser interessantes, e assim também cumpro com o formato que já propus em um começo. Bom, uma das primeiras notícias seria sobre uma versão de Flutter que acabou de ir para a beta. A versão mais concretamente é 1.15.17. E como vocês bem sabem, o fluxo normal para implementar novas versões, né, de lançamento do framework é primeiro pelo Channel Master, um repositório de Flutter no GitHub. Depois do Master Channel passa para o Dev Channel e posteriormente, antes do estável, está o Beta Channel. E esta versão atualmente está no Beta Channel e não me surpreenderia se nas próximas semanas, talvez, ou próximo mês, assim, esta versão 1.15.17 seja uma versão estável para o público geral. Bom, outra notícia já seria sobre os eventos, que basicamente todos eles foram adiados ou cancelados. Por exemplo, o Roadshow da Latam de Flutter, onde eles iam fazer alguns anúncios, foi adiado de acontecer aqui na América Latina. E bom, estaremos aguardando para mais notícias e atualizações sobre estes eventos. Bom, já falando sobre o widget da semana, temos o Clip Path, um vídeo que Flutter solta, né, sobre o widget da semana. Basicamente, este widget o que propõe é você conseguir fazer cortes ou formar o teu container, por exemplo, em formas não específicas, como um círculo ou um retângulo com bordes redondeados, senão em formas personalizadas, por exemplo, forma de onda, forma de pássaro ou algo mais específico. Passando para o package da semana, temos o Logger, que é um package muito interessante, não para as funcionalidades em si da aplicação, mas para fazer debug e gerar os prints na consola. Basicamente, esse package, você chama ele, instancia, né, e tem vários tipos de aviso. Pode dar um aviso de erro, de alerta, printar formato de JSON na consola, e para você conseguir diferenciar os diferentes mensagens que você quer na sua aplicação é muito interessante. E também essas mensagens são somente feitas em modo debug. Modo release não tem essas mensagens, o que é bastante bom para você não gerar mensagens quando a sua aplicação está pronta, né? Mensagens desnecessárias. Bom, falando já sobre uma aplicação open source, gostaria de apresentar uma que acho muito interessante e também é bastante popular até no GitHub, que é SpaceX Go. É uma aplicação que tem a ver claramente com o SpaceX, o projeto de foguetes e tal, e lançamentos de diferentes foguetes. Esta aplicação o que faz é rastrear esses lançamentos e também quando acontecerão, né? Se foram com sucesso, as características de cada um, enfim. Tem bastantes features assim, implementadas que são interessantes para aprender e tal, para quem está aprendendo diferentes coisas. Por exemplo, se aplica o provider para gerenciar estados, também se aplica notificações locais, um modo escuro, interação com a API e várias outras funcionalidades interessantes. Esta aplicação é feita majoritariamente por o Jesus Rodrigues, que eu tive o prazer de conversar com ele, pois também contribuí um pouco com essa aplicação, bem no começo, quando eu estava aprendendo Flutter, e era um cara muito bacana, muito legal, e então eu recomendo esta aplicação assim para quem quiser aprender e tal, que quiser contribuir também, fica à vontade, e até, né, se alguém gosta dessa parte, né, de SpaceX e seus projetos, é uma ótima aplicação para acompanhar os mesmos. Algo que eu gostaria de incluir, e que eu não comentei no episódio da apresentação, seria o segmento, a parte do áudio no Zap, que eu falo sobre uma Flutter dica,
trago uma dica basicamente interessante para quem está desenvolvendo com Flutter. E hoje gostaria de apresentar um conceito que às vezes não fica muito claro assim quando a gente vai utilizar package. A gente ouve falar de package, plugin, tipo, são a mesma coisa ou não são? Basicamente, a diferença entre eles é que um package é feito para geral, ele é feito somente em Dart, e já um plugin ele seria somente feito para hardware. Por exemplo, existe o package logger, que eu agora comentei, né, que indiquei, que seria o package feito em Dart para gerar umas mensagens na consola. Já um exemplo de plugin seria, por exemplo, o plugin de Bluetooth que interage com o hardware específico, né, do dispositivo. Neste caso, por exemplo, seria Android e iOS, né, o iPhone. Essa é basicamente a diferença entre os dois e às vezes não fica muito claro quando utilizamos no dia a dia. Gostaria de deixar aqui na descrição desse podcast, ou também você pode encontrar no YouTube, a playlist das palestras do Flutter Europe, que aconteceu aqui na Polônia, se não me engano. Foi nesse ano, no começo do ano, acho que fevereiro. E são várias palestras assim sobre diferentes assuntos de Flutter, por exemplo, Flutter para desktop, performance nas aplicações de Flutter, Flutter adaptando-se a multiplataforma, e outros vídeos. São um total de 12 palestras que teve nessa conferência, e acho que é bem interessante, tem uns conceitos muito legais que podem aportar, assim, tanto básicos quanto mais avançados também, e recomendo bastante ver. Eu ainda não vi todos, mas tenho essa tarefa. Eu tenho certeza que aportam bastante conhecimento em geral para quem quiser aprender. Bom, agora falando sobre as vagas de Flutter, eu não vou indicar vagas específicas porque às vezes eu poderia indicar vagas de remoto, talvez, ou vagas na Europa, América Latina e tal, mas achei mais interessante indicar talvez perfis ou sites, páginas, enfim, que tenham um compilado de vagas. A que eu vou indicar hoje é um perfil no Twitter, que é Flutter_Jobs. Eu também vou deixar o link aqui na descrição do áudio do Zap. E ali tem várias vagas interessantes, tá tudo em inglês e tal. Não cheguei a ver vagas no Brasil especificamente, mas tem algumas vagas em remoto e tal, para quem tiver interesse. E agora chegando no final, mas não menos importante, um bug da semana pra gente analisar, que eu tenho visto muito em vários grupos de Telegram, Slack e todas essas comunidades, assim, o pessoal perguntando, que eu não sei se tem a ver com algum problema específico que tem agora na última versão de Flutter, atualização, enfim, mas é bem recorrente, que é quando você vai dar um Flutter Doctor na linha de comando, no CLI, ou vai atualizar o package de Flutter, às vezes aparece um erro no sumário que gera o Flutter Doctor, que é o erro das licenças de Android. Já vi isso acontecer várias vezes, já aconteceu comigo, inclusive, e basicamente esse erro eu não tenho muita certeza ainda por que se gera, mas pela resolução do mesmo eu consigo deduzir que é por causa das licenças de Android do SDK que não estão atualizados, enfim. E basicamente para resolver esse problema, aí várias tentativas. Aqui eu resumi em 3, que o primeiro seria na linha de comando escrever Flutter Doctor Android license, que é basicamente a primeira sugestão que te dá para resolver o erro no mesmo sumário ali que gera o Flutter Doctor. Esse é o primeiro passo. Se isso não funcionar, né, daí já partimos para abrir o Android Studio e atualizar a lista de SDK que está no Android Studio. Normalmente fica na parte superior direita do Android Studio. Você vai ali, também pode ir em configurações e tal, achar. E aí você atualizando o SDK que você tem no Android Studio, ou baixando os últimos, normalmente isso aí já resolve, acho que para a maioria dos casos. O terceiro, que mais hardcore, digamos,
reinstalar o Android Studio, e eu vi bastante gente recomendando isso, mas na verdade acho que só atualizando já resolveria, assim. Se você precisa reinstalar todo o Android Studio, provavelmente o problema esteja um pouco mais embaixo, mas tudo bem, se funcionar, o importante é que funcione, né? E bom, basicamente esse é o bug da semana. Bom, vou deixando vocês por aqui. Espero que semana que vem esteja novamente aqui, que esteja tudo certo. E nada, qualquer coisa vocês podem encontrar o Universo Flutter no Twitter, @UniversoFlutter, e nas diferentes plataformas de podcast. Eu não sei se quando eu lançar esse episódio já vai estar disponível o podcast na Apple Podcasts, mas espero que sim. E se não, vocês podem encontrar esse podcast no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e outras plataformas. No Deezer, acredito que ainda não esteja, mas eu vou providenciar isso aí para que esteja em todas as plataformas possíveis. E bom, desejo tudo de bom, que tenha uma boa semana. Um abraço para todo mundo e hasta la vista.